noite e bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa da SIC Notícias em colaboração com o Jornal Expresso, numa semana incontornavelmente marcada pelas eleições em Angola, que assinalam o início de uma nova era no grande país africano, com, o afastamento do poder de José Eduardo dos Santos, que esteve durante 38 anos à frente do país, e com a eleição de um novo presidente, João Lourenço, que enfrenta um quadro económico, sobretudo, que não será fácil, mas que obteve aquilo que pretendia, ou seja, uma maioria qualificada para poder governar. Para escalpelizar precisamente os sinais que vêm das eleições em Angola e o futuro relacionamento que ocorrerá com Portugal, convidámos para estar neste programa Cédric de Carvalho, que é jornalista e ativista angolano, Adolfo Maria, nacionalista, esteve preso, foi membro do MPLA e, depois passou para uma posição crítica em relação ao MPLA. Desculpe, preso duas vezes. Preso duas vezes. Pela PIDE portuguesa e depois pela DISA do MPLA. Exatamente. Experimentou os dois lados da moeda. Miguel Anacoreta Correia, que é ex-secretário-geral da UCLA, nasceu em Moçambique, mas é angolano, digamos assim, de alma e coração. Das Ingombotas. Exatamente, das Ingombotas. E João Traça, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Bem-vindos a todos. Miguel, começava por si para uma primeira leitura destes resultados. Bom, eu julgo que se deve falar dos resultados e antes deve-se falar da forma como decorreram as eleições, em que há uma unanimidade de pontos de vista sobre o civismo, a calma, a tranquilidade com que as eleições decorreram. Isso é muito importante, que é uma prova de maturidade, não havia excitação nenhuma. Portanto, as pessoas encararam isto normalmente. As eleições foram precedidas de um amplo debate. Agora, há outras questões que neste momento se põem sobre o apuramento dos métodos, a metodologia. E eu julgo, não querendo falar muito sobre os resultados, porque eles são perfeitamente claros, mas dizer duas coisas que me parecem ser importantes. Primeiro, eu considero que estes resultados representam para o MPLA um inequívoco cartão amarelo. Quer dizer, o descontentamento que existia da parte da população, que era visível para quem visitava Angola com alguma regularidade, como acontecia comigo, as pessoas estão insatisfeitas, e estão insatisfeitas com três ordens de problemas que podíamos escalpelizar, com a dificuldade da vida do cotidiano, muito grande, as pessoas sofrem muito e muito mais neste momento, com o problema dos enriquecimentos ilícitos da elite e, terceiro, com alguma falta de liberdade, ou por outra, com uma liberdade que as pessoas sentem condicionada. Há, sem dúvida nenhuma, liberdade de imprensa, mas, por exemplo, há um grande desequilíbrio na manipulação que é feita pela televisão. Eu ainda há momentos estava a comentar, segui a cobertura televisiva da visita do agora futuro presidente João Lourenço ao Mochico, e era de um ridículo fantástico, eram doses maciças de propaganda. Portanto, há um cartão amarelo. Mas esses aspectos que referiu não são essencialmente nos grandes centros urbanos e, em particular, em Luanda? Era exatamente o que isso lhe ia dizer. O resultado está em Luanda. Luanda, historicamente, é o bastião do MPLA. E é aí que o MPLA não consegue a maioria. E é aí que o MPLA, apesar de muita pressão, e, por exemplo, às vezes estas realidades eleitorais, os métodos de ontem, que ainda há bocado estávamos a discutir, são difíceis de interpretar. Por exemplo, a questão da questão do dedo com a tinta é muito útil em países onde os cadernos eleitorais não são sofisticados, mas não há dúvida nenhuma que no meio como o de Luanda serviu como um elemento de pressão em que as pessoas perguntavam, então ainda não votaste? E muita gente que tencionava abster-se como forma de protesto político acabou por ir votar por causa dessa questão. Não tenho dúvidas nenhumas que nos meios urbanos, principalmente em Luanda, o descontentamento era grande. Isso vai ter outras consequências quando chegarmos ao cumprimento das promessas de João Lourenço e à atividade, depois sobre isso gostaria de falar um bocadinho, portanto, sobre os municípios, sobre a criação dos municípios, porque haverá, neste momento, apenas uma fonte de poder. Em Angola, quando começar o poder municipal, haverá outras fontes de poder que distribuem casas, que têm assistência médica, que têm essas questões, e aí será um grande incremento da vida democrática. Portanto, este é um sinal
inequívoco digamos assim, o cartão amarelo. Ainda, eu tenho algumas dúvidas, nisto não tenho certeza, se para o João Lourenço foi bom ter a maioria qualificada ou se não era melhor ter ficado apenas com uma maioria absoluta. Porque estará muito mais dependente em determinado número de decisões do partido. E à frente do partido nós sabemos quem está. E fico por aqui. Muito bem. Isso era uma das questões que eu trazia aqui para falar com o Adolfo Maria, para não só também fazer a sua leitura dos resultados das eleições, mas para olhar também para a relação que, pelo menos nos próximos meses, vai existir, inevitavelmente, entre José Eduardo dos Santos e algumas alavancas de poder político e económico que continuam a estar na sua esfera de influência e os graus de liberdade que terá João Lourenço para desenvolver a sua atividade. Bom, sobre a questão, antes disso, eu queria frisar que a vitória do MPLA, não é? O porquê que o MPLA ganhou? Porque realmente é um partido de Estado, porque realmente é um partido transversal a toda a sociedade. Sempre foi. E é o partido angolano mais transversal a toda a sociedade. Porque teve meios incomensuráveis, portanto, lá está, não há faz diferença entre partido e Estado, e utilizou não só meios governamentais, como maciços meios de propaganda, mas e fez uma inteligente campanha eleitoral. Não só no conteúdo, como, por exemplo, aqueles encontros de João Lourenço com algumas pessoas do MPLA que andavam desavindas, que é o termo. Bom, por outro lado, a oposição perdeu o seu alvo principal, que era o José Eduardo Santos. Durante muito tempo, a oposição empenhou-se só no combate ao José Eduardo, em vez de se empenhar no combate ao sistema e no combate, digamos, à própria cultura do MPLA. Retirado esse alvo, a oposição teve de procurar novas argumentações. Porque o perfil de João Lourenço é bastante mais discreto, pelo menos até agora, não é? Não tem anticorpos. Tudo estava concentrado no Zé Eduardo. Desaparecendo isso, quer dizer, fica esvaziado já uma parte da argumentação da oposição. Por outro lado, o grau de organização dela é bastante inferior ao do MPLA. E sobretudo, e também não tinha os meios que dispôs o MPLA. Ao fim e ao cabo, houve realmente irregularidades, mas eu creio que se os resultados não espelham exatamente, podem em números e em percentagem exatamente a realidade, mas eu creio que a realidade, num ou noutro caso, mas eu creio que realmente o MPLA venceu. Sim. Aliás, e reflete realmente, como foi dito aqui, Luanda é sintomático. Também o MPLA ganhou em 5 províncias, na parte de eleição por deputados por província, os tais 5-0 de que falava o João Lourenço, conseguiu em 5 províncias, Malange, que é um feudo, Kwanza Norte e Kwanza Sul, tradicionalmente, e depois o Ila e o Cunene. Aí no Cunene não sei bem como é que foi, mas pronto, seja como forem. Há o caso curioso de Cabinda, onde agora, exatamente, aí não conseguiu, quer dizer, e portanto, mas nas outras províncias, além, não teve os tais 5-0, quer dizer, os outros também elegeram deputados. De qualquer maneira, seria melhor que a oposição tivesse mais deputados do que o que tem. Agora, a questão que põe é o seguinte, ao fim e ao cabo, põe-se esta questão. João Lourenço será, digamos, a evolução na continuidade? Isso é o seu objetivo. O objetivo dele e é o objetivo do MPLA. Mas Angola não pode ter apenas uma evolução na continuidade. A situação económica é muito difícil, precisa de um grande diálogo com a sociedade civil, o poder, e precisa de uma grande mobilização e precisa de discutir os problemas. Bom, quanto à influência e, portanto, essa questão vai-se pôr dentro do próprio MPLA, porque já se estava a pôr, atenção.
E é bom que se ponha, portanto, há novas gerações. E há estas gerações jovens que vieram para a rua de maneira valente protestar, com muito voluntarismo, diga-se de passagem, que às vezes não era da maneira mais certeira, mas corajosamente puseram a nu deficiências do regime, o seu autoritarismo. Bom, mas a verdade é que eu não penso que José Eduardo Santos possa por muito tempo exercer, embora ele tenha armadilhado um pouco, ou bastante mesmo, o caminho para João Lourenço, que não possa exercer por muito tempo uma influência forte, porque há estes fatores todos, há a necessidade do país, há a evolução dentro do próprio MPLA e há o estado de saúde mesmo de José Eduardo Santos. Vai haver um período de transição, inclusive para garantir toda uma série de coisas que estão no terreno, do ponto de vista económico e no ponto de vista político. Mas certamente que, até porque é normal, ele fará, João Lourenço, a sua própria equipa, não é? Claro. Escolherá os seus homens e, portanto, haverá um período de acalmia, de transição. Aliás, é necessário que não haja ajuste de contas. O país não comporta ajuste de contas. Eu digo que nós podemos dizer que se for aquela burguesia à custa do Estado, de uma burguesia rendeira, que há corrupção, etc, etc. Mas nós temos, ao fim e ao cabo, temos aquele capitalismo, já está. É aquele capitalismo que tem de ficar mais eficiente, mais eficaz e, digamos assim, mais patriótico. Muito bem. E é esse o caminho. Vamos ver. Bem. Cédric, eu li uma entrevista onde dizia que não iria votar porque achava que os resultados das eleições já estavam definidos à partida. Não sei se cumpriu, se não, essa afirmação. Mas gostava de lhe perguntar, em relação às expectativas que havia para o resultado em Luanda, quer da UNITA, mas eventualmente mais da Casa CE, que capitalizava talvez o voto dos jovens urbanos, se ficou aquém daquilo que se esperava ou se, pelo contrário, se cumpriu o objetivo? Não, claramente ficou aquém dos objetivos, pois que ao longo dos últimos anos temos visto que o maior foco de descontentamento é exatamente Luanda. E temos partidos como a Casa CE e até a própria UNITA, que em Luanda não tinha grande representação, mas ao longo desses anos conseguiram, digamos, ganhar muita aderência, e as imagens dos comícios que foram realizados ao longo da campanha é prova disto. E os resultados agora anunciados, até essa fase, os resultados provisórios, denotam um pouquinho aquilo que eu também disse na entrevista, de que os resultados são preparados no laboratório. E a forma como ela começou, como estes resultados provisórios começaram a ser divulgados de forma atabalhoada, demonstra também isto, porque tão logo a Comissão Nacional Eleitoral começou a divulgar os dados, percebeu-se logo várias incongruências nos resultados que apresentava. E das quais duas é o facto de que os primeiros dados anunciados são exatamente os mesmos que foram anunciados na primeira fase em 2012. Isto é claramente um indício de que... Eu recebi uma imagem da comparação. E o deputado, o mandatário da UNITA fez aquilo durante a apresentação daqueles resultados. Fez isto com toda a imprensa ali. Não foi inventar resultados para depois vir mostrar. Foi logo ali na hora, pegou os resultados das eleições passadas e comparou. E era exatamente igual. Mas depois há outro elemento também que denota que há realmente fraude, que é o facto de que o somatório dos resultados, das percentagens dos resultados provisórios, passou mais do que 100%. Mais 100%. Isto é completamente incompreensível. Mesmo assim, em termos globais, como dizia aqui o Adolfo, quer dizer, em termos globais pode haver algumas oscilações, mas a vitória do MPLA é inelutável. Olha, hoje falarmos em vitória do MPLA
é um pouquinho, não sei, eu como saí agora de Angola e sinto a pulsação, sinto o foco de descontentamento, hoje é muito difícil ter assim, tanta certeza, ainda mais não tendo uma comissão eleitoral independente. E eu tenho essa convicção, mas depois não temos uma comissão eleitoral para aferir isto. Mas o certo é que, pelo menos, segundo dados que a oposição, nomeadamente a Casa e a UNITA, estão também a divulgar, também já começaram a divulgar os seus resultados, porque também têm a sua base de escrutínio, têm mostrado números bastante diferentes do que a CNE tem divulgado. E tem este facto de que a CNE está a divulgar números com bastantes incongruências e os partidos da oposição estão a apresentar dados que nem sequer a própria Comissão Nacional Eleitoral está a conseguir rebater. Mas, curiosamente, nos dados que, não curiosamente não, só para reforçar que claramente a UNITA, o MPLA ainda assim tem vantagem, é o facto de que tanto a Casa C como a UNITA estão a divulgar resultados em que o MPLA ainda assim continua em primeiro lugar. Mas não com este avanço avassalador que a CNE está a anunciar. Mas o resultado que a CNE, a Casa C apresentou, juntando, coloca a oposição toda em posição, digamos, de vantagem relativamente a Luanda. Ou, digamos, relativamente ao próprio MPLA, porque o resultado oscila muito. Sim, em Luanda, aparentemente a oposição toda junta terá tido mais votos que o MPLA. Certo. Então, pronto, temos este facto. E mais um outro facto que agora surgiu há bem pouco tempo, ao cair da noite, é o facto de que a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, a Júlia Ferreira, agora foi questionada sobre estes dados que a oposição está a divulgar e, ao responder aos jornalistas, alguns jornalistas não responderam, mas ao responder aos jornalistas sobre a pergunta concreta, disse que, não, para além das exatas sínteses, há outros dados que também servem para aferir o resultado das eleições. Isto é gravíssimo, porque numas eleições não sabemos quais são os outros dados, os outros métodos que podem servir para aferir se uma eleição. E ela não deu explicações sobre quais são esses outros dados? Quando foi questionada, aí abandonou a sala e deixou os jornalistas sem resposta. João Traça, gostava de ter também a sua leitura do resultado das eleições e um olhar depois sobre a questão económica, porque a ideia que existe é que, tendo havido uma folga agora por causa das eleições e tendo havido, enfim, alguns pagamentos que tinham de ser feitos a empresas, etc., aparentemente, olhando para a evolução das divisas de Angola, vê-se que há uma degradação muito rápida. E isso pode levar a ter de haver um acordo, eventualmente com credores internacionais, enfim, algumas medidas rápidas para travar esta redução das divisas do país. Bom, boa noite, antes de mais. Bom, eu não creio que neste momento já se consiga dizer exatamente qual é que vai ser o caminho económico a ser seguido por Angola. O que é que eu pretendo dizer com isto? Existe um contexto económico de crise, mas eu recordo-me também, nós em Portugal, há 4 anos atrás, se calhar estávamos a falar da crise da mesma maneira, e hoje, em relativamente poucos anos, conseguimos pelo menos ter um dinamismo, uma percepção na nossa economia substancialmente diferente. E acho que Angola está numa fase parecida com essa, ou seja, acho que Angola claramente entendeu que a sua aposta petrolífera neste momento já não faz o mesmo sentido, a economia angolana já não pode depender do petróleo da mesma maneira e Angola está neste momento à procura do novo caminho. E esse novo caminho vai ser encontrado na justa medida em que consiga ter um governo que consiga passar uma mensagem clara de que tem uma visão que incentiva o investimento por parte das autoridades de empresas de países estrangeiros. O investimento direto estrangeiro vai ser crucial para a economia angolana. E na justa medida em que se consiga fazer esse dinamismo, eu penso que muitas das questões que nós hoje em dia estamos aqui a falar serão facilmente ultrapassáveis. Porque... Pensa que a Ana Lourenço será importante nessa área? Bom, enfim, o engenheiro Correta Correia estava a falar que o general João Lourenço iria fazer a sua equipa. Não sei, eu não vejo motivo para uma pessoa que seja familiar não consiga ter, obviamente, algum peso. Não sei se será muito ou pouco, mas algum terá certamente.
Não, a experiência dela... Saber técnico e prestígio internacional ela tem, não é? Obviamente. Mas permita-me que... eu penso que o encorajamento de investimento estrangeiro é necessário, sobretudo para grandes obras, mas é fundamental o encorajamento dos investidores angolanos. A todo o nível. E neste momento o que é que nós temos assistido? Temos assistido que há uma clica em torno do poder que usufrui de regalias, inclusive, já se sabe mesmo a nível geral, que ter o cartão do partido ou não é importante para se obter ou não um alvará e outras coisas. Isto tem de desaparecer. Quer dizer, e portanto tem de haver incentivos do governo para os angolanos investirem, aqueles que detêm algum capital, mas mesmo pequenas, médias empresas, pequenas, médias e microempresas, e realmente haver uma abertura para considerar que são todos cidadãos independentes, sem cor partidária nesse aspecto, não é? O Adolfo tocou há pouco num aspecto que é interessante, não sei se é viável, se não. Enfim, um apelo patriótico a angolanos que eventualmente tenham dinheiro no exterior para que o façam regressar a Angola para investimentos na economia. Já vem um bocado tarde, não é? Mas, porque a verdade é que, por exemplo, a diversificação da economia já se devia ter feito há muito mais tempo. Não vale a pena vir com desculpas da guerra e tudo isso. E mesmo agora, a concepção que se tem da diversificação da economia assenta na substituição rápida e imediata das importações, o que não é possível. Quer dizer, é um processo muito mais longo. De qualquer maneira, a diversificação da economia tem de começar por valorizar a agricultura. Não a agricultura de subsistência. O que é que nós temos? Temos uma agricultura de subsistência muito precária e temos depois já ensaios de grandes fazendas, de grandes empreendimentos, como aqueles de Malange e tudo isso. Bom, o caminho tem de passar por médias empresas, médias fazendas e por uma rede de distribuição, de frio, de armazenamento, etc, etc, por um apoio do Estado técnico, por aí fora. Miguel, estava a concordar com... Eu não podia estar mais de acordo com o que disse aqui o Adolfo Maria sobre esta matéria e pessoalmente, voltando aqui, há 3 aspectos que eu estou muito atento. Primeiro, acho que vai haver mudanças com o João Lourenço, mas vão ser lentas. Vão ser lentas. E há 3 coisas a que eu estou muito sensível. Que ele falou que queria combater a corrupção na elite e, simultaneamente, fez o apelo ao regresso dos capitais, que eu julgo que essas pessoas têm alguma surdez a esse tipo de apelos. Depois, o problema das autarquias, que eu já aqui falei. Depois, sobre a diversificação da economia. A diversificação da economia é uma coisa que as pessoas acham que substitui uma economia baseada no petróleo e nos rendimentos do petróleo que eram aplicados ou virem para o estrangeiro ou para o botão armado. Veja-se que quando o presidente José Eduardo dos Santos teve uma folga financeira, o que ele anunciou foi 1 milhão de casas, que era obviamente não era a prioridade. A prioridade em Angola, para mim, era a urbanização, portanto, e o ordenamento do território, a água e a eletricidade, não é verdade? Portanto, havia o Deus e o força que tinham os lobbies da construção civil, com alguns bons representantes do nosso país, não é verdade, metidos nisso. A diversificação da economia é uma questão muito séria e que vai demorar muito tempo. Se me permite fazer apenas 2 ou 3 contas. Primeiro, Angola tem uma demografia que é quase um recorde a nível mundial. Hoje o Banco Mundial já anuncia taxas inferiores a 3% de crescimento por ano. Em Moçambique ainda está também nos 2 e tal por cento. Isto significa que todos os anos a população da Angola aumenta entre 600 mil a 800 mil pessoas. Há quem diga 1 milhão, 600 mil a 800 mil pessoas. Bom, por muito que trabalhem os serviços, que neste momento já estão esgotados, por muito que trabalhe a indústria, não é verdade, não vai haver capacidade para criar, se criarem 100 ou 150... E isto vai exercer uma pressão terrível, sobretudo por causa das expectativas dos jovens, porque muitas universidades são, digamos assim, emissoras de diplomas e não de competências. Eu acho que vai ser preciso voltar à agricultura. E ao voltar à agricultura, há um conflito entre o agronegócio, que é ótimo para os bancos, garantias, etc, etc, grupos financeiros estruturados, mas não sei o quê, mas não sei quanto,
e rápidos resultados nas exportações e o desenvolvimento rural, do qual Angola teve uma experiência durante alguns anos muito promissora, principalmente no Planalto Central. O desenvolvimento rural não vai ser uma política uniforme para todo o território, tem que se adequar às realidades sociológicas de cada região, mas é o caminho e é o único. Eu tenho contas feitas sobre isso. Envolve viação rural, envolve rede de frio, envolve mercados que comprem e paguem, sobretudo, e que paguem, porque nós sabemos que a experiência frustrante dos mercados que compram e depois pagam tardiamente, e é uma verdadeira revolução no mundo rural, de que houve experiências em 1970, a extensão rural dirigida pelo Paul Singer, nomes ilustres de agrónomos portugueses, sobretudo do Instituto de Investigação Agronómica de Angola envolvidos com isso, e esta é uma opção. E se quiser fazer o desenvolvimento rural, há um problema de terras, porque a grande parte das terras de Angola estão ociosas, estão numa expectativa para oferecerem a investidores estrangeiros terra e água gratuitamente. Portanto, nós conhecemos todos os casos de pessoas que têm extensões enormes de terra, não têm intenções de investir em nada, e aí é o tal apelo ao investimento patriótico, que é o termo que usou aqui muito bem o Adolfo Maria. Portanto, há aqui uma questão que é o seguinte: a diversificação da economia, para ser bem feita, para dar resultados, para dar respostas aos empregos, vai entrar em conflitos com interesses instalados que são meramente especulativos. E que estão ligados à atual situação de uma grande desigualdade na distribuição da riqueza e de muita pobreza, não é? Com certeza, meu caro. João, uma das questões que também já foi aqui tocada é que parte importante daquele surto de crescimento que Angola teve e que chegou a ser das economias ou da economia que mais crescia no mundo, parte desses dinheiros foi aplicado na área imobiliária. Claro. Hoje em dia há um problema porque, devido à crise, muitos desses empreendimentos estão com dificuldades em ser comercializados, os bancos que concederam crédito estão com dificuldades em reaver esses créditos. Há notícias que recentemente 4 bancos tiveram uma ajuda de Estado precisamente para evitarem problemas complicados de crédito mal parado. Como é que olha para a questão do financiamento da economia angolana com estas dificuldades que neste momento se verificam? Bom, acho que a questão da economia angolana está claramente num processo de transição, porque, enfim, nós em Portugal não temos muita noção disso, mas as regras de compliance em Angola estão muito mais exigentes do que estavam há uns anos atrás. E, portanto, a indústria bancária, digamos assim, está-se a redefinir com novos conjuntos de procedimentos, claramente muito mais exigentes, e, a meu ver, isso vai provocar para mim, vai ter que haver algumas fusões de alguns bancos, e os bancos vão ter todos que ganhar dimensão. E, portanto, vai ser nesse contexto de bancos com mais compliance nós temos que olhar o futuro do setor bancário em Angola. E a mim parece-me claramente que, com mais compliance, será mais fácil a banca reunir as condições para se poder financiar, quer em Angola ou mesmo no estrangeiro. Portanto, do seu ponto de vista, fusões e mais profissionalização, regras mais próximas das regras... Repara, a legislação angolana, quer de combate à corrupção, quer de branqueamento de capitais, por exemplo, isso é bastante exigente. Quer dizer, nós temos a ideia que, como em Angola nada acontece. Não é verdade. É bastante sofisticada e em muitas coisas é quase igual à nossa. E em relação ao que se estava a dizer, acha que o motor em que deve assentar o crescimento angolano face aos preços de petróleo deve ser realmente na diversificação, tendo por base a agricultura? Bom, eu acho que a agricultura, logo à partida, é algo que permite com investimentos mais pequenos, resultados mais depressa. Ou seja, vou dar um exemplo. No setor petrolífero, um projeto de 50 milhões não é nada. Em África, no interior de Angola, com 50 milhões, em vez de termos um investidor, se calhar podemos ter 30, 40 ou 50 ou se calhar 100, e reduz o risco, reduz as necessidades em concreto de excelência e de know-how que são necessários, por exemplo, para o setor petrolífero, e portanto nós conseguiremos mais facilmente, parece-me a mim, e aqui acho que as empresas portuguesas vão ter um papel importantíssimo, as empresas portuguesas vão poder participar e colaborar com as empresas em Angola, em projetos agrícolas, e quem diz agrícola é agrícola, o agronegócio, agroindustrial, a autoindústria, por exemplo.
Tudo isso, digamos assim, eu gosto muito de olhar para Angola como, enfim, também na qualidade de Presidente da Câmara, obviamente, pelas relações Portugal-Angola ao nível empresarial, e para mim a diversificação e o início pela agricultura parece-me ser uma área em que mais facilmente se poderá começar a caminhar de mãos dadas com as economias portuguesas e angolanas. Cédric, os resultados destas eleições vão levar a que, enfim, os jovens de Angola, a camada mais jovem que estava a contestar claramente o regime e que levou a que vários desses jovens fossem presos, enfim, e que tivessem, enfim, penado e pago com a liberdade essa contestação, acha que estes resultados são uma válvula de escape e que esse tipo de contestação vai acabar agora e se vai passar para a Assembleia Nacional? Não, eu penso que não. E os que me antecederam falaram bastante da questão econômica e a questão econômica resume um pouquinho isto, que é o foco de contestação que vai aumentar exatamente porque enquanto estas questões econômicas não forem resolvidas. Nos últimos anos as questões econômicas têm deteriorado e, obviamente, quem sempre viveu abaixo da miséria, da pobreza, começa agora a ter mais, digamos, força para contestar. E um pouquinho na lógica de que se já não tem nada, é melhor, pronto, já não tenho mais nada a perder, então vou à luta. Mas isto, como disse também já, nesta semana está a juntar-se um outro grupo de também pessoas que vão contestar, que é exatamente da classe média que agora tem enormes dificuldades para continuar a dar sequência ao estilo de vida que estava a levar até bem pouco tempo. Mas quanto às mudanças com João Lourenço, que também falou-se, eu não tenho assim tanta crença e lamento, não tenho esta crença. Exatamente, diferente de todos que aqui me antecederam, que falaram que tem este. Atenção, eu não disse que tinha crença, disse que ele precisava de ter não esperar na continuidade. Sim, mas é que João Lourenço, ao longo da campanha, ele deu vários indicativos de que não está por dentro desta lógica da necessidade de mudança governativa. E começou logo com a questão da corrupção eleitoral. Ou seja, se um dos maiores problemas que colocou Angola na bancarrota é a questão da corrupção, João Lourenço, ao longo de todo o processo eleitoral, mostrou que não vai combater isto. Onde foi? Corrompendo, comprando voto, atribuindo bens aos eleitores. Isto já é um sinal claro de que esta pessoa, agora claramente que será o novo presidente, não vai mudar de tática. Agora, claramente podemos falar em campanha e em fase de campanha usa-se muitas artimanhas para atrair o eleitorado, mas em termos, digamos, eu acho que em termos de convicções muito pessoais e, digamos, não institucional, mas em termos de convicções institucionais ou pessoais, João Lourenço, ao agir daquela forma, a corromper os eleitores, dá maus sinais nesse sentido. Mas depois... Cédric, diga-me uma coisa, mas qual será o rosto da contestação a João Lourenço? Será um rosto consubstanciado nos partidos que existem, na UNITA, na CASA, etc., ou será a sociedade civil que, de uma forma um pouco inorgânica, contestava José Eduardo dos Santos? Olha, nos últimos anos tem sido realmente a sociedade civil, como disse, um pouquinho inorgânica, né? Porque é assim que quase toda ela está. Mas agora eu começo a notar que o meu velho Adolfo Maria frisou da reaproximação de algumas figuras do próprio MPLA, e eu friso aqui a questão do Marcolino Moco. É bem provável que nem será tanto por parte dos partidos da oposição, mas internamente, no próprio MPLA, haja contestação. E creio que, espero que não esteja errado, que personalidades como Marcolino Moco e Irene Neto, agora que há pouco tempo também contestaram fortemente o presidente que agora vai ser sucedido, e até o histórico Ambrósio Lukoki, que pelo menos influenciem internamente o MPLA para que façam estas contestações ao próprio MPLA, no caso, já ao presidente João Lourenço.
Mas acredito... Portanto, admito que o MPLS possa renovar por dentro. Não é bem acreditar. Eu espero que isso seja possível com estas figuras, que essas figuras consigam contagiar outras personalidades destas, que, digamos, humanamente, o MPLA, por mais que seja um partido que, no seu quadro operacional é movido por base da corrupção e repressão, certamente tem pessoas que demarcam-se dessas práticas e que é bem provável que nesta altura, com a saída do chefe divino, estejam a ver uma oportunidade para começar também a impor-se. Pois porque estarão um pouquinho, digamos, a ver que estão a lidar agora com alguém que é mais ou menos da sua geração, ou que, mesmo que não seja, no caso dos mais velhos, como Ambrósio Locoque, que não é da geração do João Lourenço, mas claramente vão perceber que não podem ser dominados por João Lourenço, como o Zé Eduardo fez ao longo dos tempos, e também porque os tempos, digamos, os elementos que fizeram, que empoderaram José Eduardo dos Santos, já não são os mesmos e que certamente não vão permitir que João Lourenço seja também tão poderoso como foi José Eduardo dos Santos, né? Isso é uma das coisas que eu suponho que fica claro. Há pouco falava-se aqui que Angola entrou num processo de normalização democrática, ou seja, não haverá um novo presidente que fique 38 anos no poder, a Constituição apenas permite 2 mandatos de 5 anos cada. Pelo menos isso. Se não for alterada. Se não for, como na Guiné Equatorial. Pode haver essa tentação. E pode haver eventualmente uma situação em que se volta a separar a eleição do Presidente da República para sufrágio direto e universal das eleições legislativas. E o que seria bom, aliás, pegando nas palavras do Cédric, o MPLA em si, ele, pela maneira como foi constituído, nós já vínhamos com problemas destes na luta de libertação. Intolerância, exclusão e por aí fora, não é? Está aqui um indivíduo que foi excluído e que sofreu a repressão, entre outros. Não é? A revolta ativa tem uma... Por exemplo, não é? Mas fora liquidações físicas e tudo isso, não é? Portanto, e depois temos a implantação de um Estado totalitário com a independência. E o MPLA está habituado a ter o domínio económico, social e político da vida do país. Portanto, vai ser muito difícil regenerar-se. Embora haja, quer dizer, ele não pode ficar, digamos, à parte da evolução geral da sociedade angolana que está a evoluir. Quando apareceram estes jovens, quando aparece uma sociedade civil que se impõe, quando, por exemplo, dentro da própria Assembleia Nacional, a designação de emérito foi rejeitada, não é? Portanto, e quando, por exemplo, a Irene Neto, filha do Agostinho Neto, vem contestar numa entrevista muito dura. Sim, e disse coisas certas, só que também se esqueceu que o pai dela fez uma repressão que o próprio Zé Eduardo dos Santos não fez. Porque houve fuzilamento em massa e por aí fora. Nem vale a pena invocar. Só diferem no roubo. Diga? Só diferem no roubo, no saque. No saque começou também naquela altura. Bom, a Sonangol despachava juntamente com a Presidência da República. Depois havia as verbas secretas para a guerra e por aí, mas, portanto, criaram-se canais e, sobretudo, desmantelou-se a economia e criou-se, digamos, esquemas de sobrevivência que depois foram-se afunilando ou espalhando, num lado afunilando, quer dizer, subindo para o poder, do outro lado espalhando-se, estendendo-se a toda a sociedade, a gasosa e tudo isso, são esquemas de sobrevivência. Mas está-se a entrar numa nova fase. Mas o que eu queria frisar é o seguinte, um elemento que tem de ser muito importante e já está a ser, e estas eleições vieram trazer um ar fresco. Porque a sociedade civil já não é a mesma que era aqui há 10 anos. E, portanto, o que eu acho é que a sociedade civil deve ter a coragem, vários setores da sociedade civil, de sacudirem a tutela do poder. Né? Uma associação industrial não tem nada que pedir batatinhas, desculpem o termo, não é, ao poder. Ela afirma-se defendendo os interesses do seu setor, né? Que têm de ser compaginados com os interesses nacionais. Uma ordem de advogados, a mesma coisa, uma ordem de juristas, uma associação comercial, um sindicato, um meio académico que tem sido muito correio de transmissão do poder, mas que felizmente tem, sobretudo na camada jovem,
estudante, começa a haver contestação. Portanto, a sociedade civil tem de se afirmar autonomamente em defesa dos seus interesses gerais e dos seus interesses do setor. E, para isso, tem de ter a coragem de afrontar o governo. Afrontar neste aspecto, não fazer guerra, quer dizer, mas realmente fazer com que os seus interesses tenham expressão e tenham capacidade de realizar dentro do quadro nacional, é evidente, e na compaginação dos vários interesses. Por isso, e o governo, quer dizer, o executivo, ser apenas o regulador, o moderador. É esse o papel de um governo numa democracia. E é isso que não tem sucedido até à data. Por isso, seria importante que, por exemplo, a atual Constituição fosse modificada e acabasse esse sistema do Presidente ser chefe do Executivo, de tal maneira que o Tribunal Constitucional angolano disse que não podia haver fiscalização do Executivo pela Assembleia Nacional. Porquê? Porque assim estava-se a fiscalizar o Presidente da República. Foi essa a argumentação. Isto não tem sentido. Quer dizer, um governo tem de ser fiscalizado pelo Parlamento. Isso já é democracia. João, antes de estamos a aproximar-nos do fim, gostava de saber, do seu ponto de vista, as relações Portugal-Angola, que ao longo destes 40 anos têm tido altos e baixos, acha que vão entrar também num período de normalidade? Eu não vejo motivo para, em primeiro lugar, para acreditar que isso não vai acontecer, dois, que isso não possa acontecer. Eu acho que as relações Portugal-Angola são 40 anos, mas vão ser mais 400 anos. E eu acho que é muito difícil nós analisarmos as relações Portugal-Angola apenas somente no contexto político. Ou seja, nós muitas vezes falamos aqui em Portugal das relações Portugal-Angola quando sai uma notícia nos jornais que envolva questões para lá, digamos assim, da mera economia, daquilo que eu chamaria das relações empresariais, mas o que é facto é que isso, se calhar, é notícia, tem repercussões nos mídias, mas no dia-a-dia as empresas portuguesas estão a trabalhar em Angola e nada altera a sua realidade. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que as relações Portugal-Angola, devido, sobretudo, além das questões culturais, as relações empresariais vão continuar muito fortes e não há motivo para eu antecipar uma grande alteração nesse sentido. O que é preciso mudar, o que é que se pode fazer para as relações Portugal-Angola serem melhores, pelo menos na perspectiva empresarial? A mim, se me pedisse para eu fazer uma lista de preferências, obviamente, eu acho que seria interessante ponderar-se uma reformação da lei de investimento estrangeiro, da lei de investimento privado em Angola, no sentido de dar um regime que seja ainda mais favorável aos investidores estrangeiros, e, portanto, isso seria positivo, inclusive, eventualmente, até iniciar-se uma negociação entre Portugal e Angola para um tratado de proteção do investimento. Parece-me que seria uma oportunidade interessante. Um outro ponto que a mim me parece importante também é, e aqui poderia ser um bom sinal para reforçar as relações entre os dois países, ao nível económico, os dois países celebrarem um acordo para a eliminação da dupla tributação. É importante para as empresas portuguesas e até para as empresas angolanas que investem em Portugal que os regimes fiscais sejam mais favoráveis à realização desses investimentos. Eu queria só acrescentar que também é necessário que nesse ambiente, digamos, a relação Angola-Portugal, a questão judicial em que estamos agora a assistir inúmeros processos que estão a se levantar contra personalidades angolanas cá, não misturem exatamente na linha de pensamento do João Traça, porque uma coisa é o setor empresarial e quando elementos deste setor empresarial cometem crimes em qualquer parte do mundo, vão arcar com as consequências dentro deste território, dentro até do princípio da territorialidade. E os processos que estão a decorrer agora contra personalidades, que envolvem agora também a filha do Presidente da República, ou ainda a Presidente da República, a Tigé dos Santos, não devem crispar as relações ao ponto de misturar as questões políticas. Estão do âmbito meramente econômico, é uma infração, sobretudo do âmbito do Fórum Econômico, e que cabe realmente às instituições, os tribunais, nomeadamente, fazerem, digamos, dirimirem esta questão, mas tudo dentro do âmbito em que decorreu a ação. Por isso é que está a acontecer aqui estes julgamentos. Mas, claramente, mais uma vez, do lado de Angola, será necessário que o governo pare de misturar as coisas. Não pensar que é um ataque político
mas que, eventualmente, também em Angola têm processos judiciais contra empresários portugueses. E tem que ser entendido apenas neste âmbito, não no âmbito político. E só agora, já agora, e acabar com os complexos de líderes portugueses, vamos lá ver. Nós que é que vemos aqui? O Jamém do PC e do CDS, o desbargamento de linguagem do João Soares e os dilatos de Martins da Cruz, que diz que José Eduardo dos Santos fica como referência como Mandela da África do Sul. Isto é um dislate. Mas pronto, fico por aqui. Eu julgo que é muito importante esta separação da natureza dos delitos da parte política. Que isto está misturado. Temos gente muito excitada, desde pessoas que dizem é preciso cortar as relações com Angola. Na verdade, não, as relações têm que continuar, mas no campo exato, com os canais diplomáticos, etc, etc. E aí, eu devo-lhe dizer que esta mistura e esta proteção que tem havido a nomes sonantes dá como resultado aquele artigo do New York Times que me envergonha. Aquele artigo do New York Times que me envergonha como sendo Portugal a grande lavandaria. É bastante violento para Portugal. A grande lavandaria de Angola. Mas também me permite que lhe diga, e aqui com a devida, e com certeza com o acordo também do Cédric, referir os nomes das pessoas que neste momento podem fomentar um novo diálogo, o nome do Lopo de Nascimento. Foi de facto um regresso muito importante na tribuna e que parece que incomodou algumas das pessoas da Presidência da República, ou ele está lá presente. Mas eu queria só dizer, considero muito importante esta separação de campos. Isso me permite também uma outra coisa, que é o seguinte: é preciso que a imprensa portuguesa, se realmente Angola é um país com quem queremos ter relações, se dedique às grandes notícias e às pequenas notícias. E a imprensa portuguesa passa ao lado de coisas muito importantes. Por exemplo, não foi salientado o que pode significar o facto de ter sido inaugurado pelo José Eduardo, tomo nas tintas, mas o que pode significar para a economia de Angola a inauguração de Lauca, é verdade. Portanto, que leva eletricidade a uma série de províncias e que, inclusivamente, parece que há acordos no sentido de Angola vender energia à Namíbia, pode evitar a construção de uma grande barragem que se previa no Cunene, de viabilidade discutível, porque o Cunene é um rio de regime muito irregular e, portanto, precisaria de ser estabilizado a montante, não é verdade? E de outras questões. Mas também passa por coisas comezinhas. Por exemplo, eu não vi, e o Expresso dedica uma atenção especial às questões de saúde, o programa que há 2 ou 3 dias feito, mas eu não vi ainda uma atenção a questões que às vezes não são grandes títulos, mas que são importantes. Não foi analisado devidamente o censo da população, onde existem elementos importantíssimos sobre sanidade, inclusivamente sobre a utilização da língua portuguesa e a coisa. Por exemplo, a esmagadora maioria das pessoas, mesmo as naturais do sul de Angola, não sabiam que Moçambique regressou à fórmula original, depois de um processo de cultura de consulta feita à população, deixou de ser Namíbia e voltou a ser Moçambique. Que há hoje outras regras de escrita, desapareceu a grande confusão dos capas e dos Ws, que foram estabelecidas pelo ministro Bonito de Sousa, voltou às questões. Por exemplo, as pessoas não sabem, uma coisa que mereceu até do Jornal de Angola, a última página, que houve uma reunião magna da Igreja Católica em Angola, que reuniu 600 prelados, e que o Papa mandou um representante pessoal, e que esse representante pessoal do Papa era o Cardeal de Lisboa. E quem conhece a diplomacia do Vaticano não imagina, com certeza, que o Papa mandaria um representante pessoal que não fosse do agrado da Igreja angolana. Quer dizer, passam-se coisas muito importantes em Angola, outras com especial significado para nós portugueses. Eu fico satisfeito com estes exemplos que dei aqui, mas há coisas muito importantes a que a imprensa passa ao lado. E eu, se estivesse do lado dos empresários, havia uma coisa que eu pediria à imprensa portuguesa. É que me desse um retrato fiel das luzes e das sombras do que há em Angola e não me desse apenas das sombras, como parece às vezes ser uma tentativa. E aqui retomo aquilo que às vezes foi dito há 2 dias ou há 3 dias num artigo do Jaime Nogueira Pinto, na semana passada, é verdade que Angola já não é nossa, porque efetivamente, de vez em quando, há um paternalismo na atitude de certas pessoas, de superioridade moral, que eu, que não sou angolano,
sou muito ligado a Angola sentimentalmente, me sinto incomodado com essas atitudes, digamos assim, paternalistas. E, portanto, há também um apelo a que a imprensa cubra as luzes, ou cubra as sombras, mas também cubra as luzes. Nicolau, você tem papel nisso. Adolfo, estamos quase a chegar ao fim. Gostava só de lhe perguntar, nestas eleições houve um líder que consolidou a sua posição, que é o Isaías Samacova? Ou acha que ele, enfim, não tem futuro político? Não, eu acho que tem por enquanto não sai beliscado. Não sai beliscado, quer dizer, ele correu muitos riscos quando anunciou vitórias prematuras, não é? Na campanha. Mas eu, francamente, não me posso pronunciar bem, porque sei que há muitas... A liderança dele foi discutida durante muito tempo, e ao gato, etc. Mas não me posso... E o aparecimento do Abel Chivucovuco? Do Chivucovuco? Ele... Não, também não... Quer dizer, já começam a dizer que ele está a meter a família na direção do seu movimento e tudo isso. Mas esta foi uma inteligente aliança que ele fez com o BD, que aliás serviu aos dois. O BD não tinha... organização suficiente para andar, mas tinha quadros e, portanto, acho que foi uma boa... Portanto, estas são as eleições que fazem emergir João Lourenço. Não, sim, e não há nenhum grande líder que saia destas eleições. Muito bem. Bom, nós chegamos ao fim do Expresso da meia-noite. Amanhã trazemos a manchete que altos quadros do Estado foram apanhados no caso Huawei. Diretores do Ministério da Saúde e da Autoridade Tributária foram à China a convite e o Ministério das Finanças já abriu a investigação. Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, relativamente à proposta de um pacto para as obras públicas apresentado por António Costa, diz que é demasiado conversa fiada. O PSD vai propor mais círculos eleitorais nas legislativas. Trazemos também uma cobertura das eleições em Angola, obviamente, como não podia deixar de ser, embora com uma notícia que é uma sombra. Eduardo dos Santos deu 40% de obra pública de 4,5 mil milhões a Isabel dos Santos. A primeira pedra da barragem de Caculo-Cabaça foi lançada em agosto. A investigação de um consórcio internacional de jornalistas revela como uma empresa fantasma de Isabel dos Santos ficou com 40% do negócio. Sombras. Fundamental para essas notícias. E a realidade. Incêndios mal extintos podem reacender-se durante o ano. O Alentejo vai ter a maior central de energia solar da Europa. A esquerda força mais pensões e integração de professores e Belém não exclui remodelação. Trazemos também uma entrevista com o Ricardo Sá Fernandes. A justiça erra vezes demais. E, finalmente, lembramos a princesa Diana quando jantou com Mário Soares e irritou Carlos. O Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Voltamos para a semana. Tenha uma boa semana.